Não era vantajoso fazer escravo. Próximo tópico, feitorias. Feitorias, Portugal já tinha uma experiência com isso em suas colônias no litoral africano. Eram, na verdade, grandes edificações no qual eles armazenavam produtos. No nosso caso, frutas tropicais e pau-brasil. Era uma maneira de proteger dos piratas e corsários. Ele olhava exposto e queria invadir. O navio não podia ficar muito tempo esperando cortar, ele tinha que vir, embarcar e ir embora. Estanco real. Estanco é uma forma de monopólio, é um tipo de monopólio, um monopólio oficializado. Ora, eu falei na última aula, monopólio é uma das características fortes do mercantilismo, esse período da história. O estanco real era o rei chegava e determinava a pequenos grupos, né, burgueses já se formando, o monopólio de algumas atividades. O pau-brasil houve o estanco real. Portugal tinha o monopólio e passou para um grupo. Né? Depois que começa a vinda de escravo, um outro grupo tem o monopólio da venda de escravo. Mais tarde, um outro grupo tem o monopólio em trazer os produtos manufaturados. O monopólio é a base que vai sustentar esse período da história chamado Idade Moderna, né? Num sistema de governo absolutista. Aquele rei governando sozinho, mas sustentado por um grupo chamado burguês. Só muito tempo mais tarde, os burgueses terão uma política de governamental. Aí será um período da história chamado Revoluções Liberais. A partir do século XVIII teremos muito isso. Mas não é para nós agora. Expedições guarda-costa. Eram expedições que vinham para patrulhar a costa brasileira. Ora, se hoje é tão complicado patrulhar tão longo território do Brasil, tão longa fronteira, seja ela com o mar, seja ela com os outros países, imagine naquela época. Mas essa era exclusivamente no mar. Qual era a função? Olhar e ver como é que estavam as posses do rei de Portugal. São essas expedições que vão observar incursões de franceses, inclusive haverá batalhas para expulsar franceses. Volta e meia estão aqui, né, negociando com os nativos também vai ficar mordido, porque ele quer negociar com outros também, quer ver outros produtos. E Portugal, como tem um monopólio, vai criar uma intriga entre franceses, nativos e eles. Tá? As expedições guarda-costa que vai chamar a atenção para que o Brasil, para que Portugal comece logo a colonizar o Brasil, senão ele poderia perder, tá? Eu vou terminar. Eu vou parar aqui, vou só mostrar uma coisinha, depois eu volto para a capitania hereditária. Só para encaixar no que eu acabei de falar aqui, tá? Só para completar. Aqui, ó, expedições guarda-costa. Tinha questão geográfica e questão financeira. Esse cifrão ele quer dizer isso. Financeira. Estão dando para enxergar aí a tela? Perfeitamente, mestre. Beleza. Eu vou trabalhar Tudo assim, aqui. professor, nessa tela desse tamanho, porque vai ficar muito mais fácil para eu entrar e sair da tela, tá ok? Fica melhor. O show é seu. Beleza. É bondade desse homem. Deixa eu só ver se a tela corre aqui, mas ela não quer ir agora. Beleza, agora vai. Só um minutinho aí que ela não quis ir quando foi, já foi demais. Tá, aqui essa tela. Bem, na hora que nós formos trabalhar mais questões, vocês vão observar muito o que vai ser escrito aqui nessa tela. Deixa eu ver aqui. No período colonial que vai da ideia da criação das capitanias hereditárias, porque ela só começa em 34, até 1822, que é a independência. Portugal poderia perder as terras. Isso aqui, ó, cuidado, guarda esse, hein? É um dos motivos que vai levar ao início da colonização. Francês, logo Dom João III, que era o rei, decide colonizar.
Professor, só era isso? Não. Ele também, o comércio lá com as Índias Orientais, as especiarias, aquela que ele tinha uma exclusividade lá com Calicut, não era com tudo não. Os holandeses já estavam lá. Holandeses que nesse período, por exemplo, 1530, nem era chamado ainda de Holanda. Em 1530 ele ainda não era nem independente. Para quem não sabe, o que é hoje a Holanda pertencia aos espanhóis. Vai ser muito importante mais tarde, quando nós estivermos trabalhando sobre a União Ibérica e a invasão holandesa. A Holanda é chamada simplesmente de Países Baixos. Povos como os batavos, né, os flamengos, eles faziam parte do que é hoje a Holanda. Mas a Holanda, mesmo sendo colônia, ela era para frente, ela tinha uma autonomia e batia de frente com Portugal. Então ela era uma grande concorrente de Portugal naquela comercialização com a África e com o Oriente. E Portugal vai perder esse mercado. O comércio com o Oriente representa prejuízo devido à concorrência que se formou com os holandeses. Não somente isso, tá? Na Europa também vão começar a produzir muitos daqueles produtos que eles iam buscar no Oriente Médio. Lá, as chamadas especiarias. Logo o produto vai baixar. É que nem chega para cá um celular novo, pá, dos Estados Unidos. Mas se começar a produzir aqui na Zona Franca, o preço cai. Entendeu? Então, lembra bem, junta essas duas coisas. O medo de perder a terra e a questão econômica vai fazer com que Portugal comece a colonizar o Brasil. Diferente da Espanha, que já foi comercializando logo, porque tinham o que eles queriam, ouro e prata. E o que Portugal queria aqui? Especiarias não tinha. Ele vai descobrir o pau-brasil, algumas frutas, mas ele queria era cravo, canela, ele queria açúcar, que era uma das especiarias, né? A seda, não tinha aqui. Não tinha ouro, não tinha prata. A catequese teve um papel fundamental na colonização. Pode-se dizer que o português acreditava no seu papel missionário. Então, entenda, a igreja, ela abençoa esse processo. Então, o processo de colonização é com a bênção da igreja. Ela também quer uma parte, uma fatia desse bolo. A religião deu as bases ideológicas para a conquista, além de encobrir as barbáries. Ela abafava a mortandade, a loucura que se fazia com os nativos. Tá? Isso aqui eu falei para a gente entender, né, o que as expedições guarda-costa vai provocar. Ela vai dar todo esse alô para o rei Dom João III. E aí, em 1530, idealiza-se as capitanias hereditárias. Portugal também já tinha feito uma experiência com isso aí, tá? Então, as capitanias hereditárias já tinham uma experiência. Então, por que vai custar? Porque vai ter que convencer comerciantes a investir aqui. Nobres, não a alta nobreza, ela não quer, mas qualquer nobre poderia. Quem vai vir para cá é a baixa nobreza, burguesa. E por que vai levar um tempo? Além de convencer, não podia ser qualquer um. Não podia ser qualquer um. Esses que irão vir administrar as capitanias hereditárias serão chamados de capitão donatário. Ele vai vir de Portugal com 2 instrumentos jurídicos, a carta de doação e o foral, que nós em tudo que tem aqui foi discutido na última aula, tá? Então, serão 15 capitanias, rigorosamente 17. Lembra como eu falei para vocês? São 2 no Maranhão e são 2 em São Vicente. Aqui, ó. Aí, professor Jefferson, estou enxergando o mapa? Perfeitamente, mestre. Discutimos também... Beleza. Discutimos também por que essa linha está aqui e não está pegando essa parte do Pará nem do Amazonas. Porque pelo Tratado de Tordesilhas, só essa parte pertencia a Portugal. Mas lembra que antes nem isso, né? Era bem aqui a linha, ó. Chamava-se Bula Intercoetere. Era bem aqui, ó. Só essa linha vai durar até 1750, quando ela vai vir mais para cá. Aí será o chamado Tratado de Madrid. Nós vamos ver mais lá na frente. Então, olha, São Vicente tem 2, Maranhão tem 2. Mas é comum você olhar em livros. Professor, numa prova eu sou obrigado a saber se é 15 ou 17? Não. Você é obrigado a saber quantas delas vão se dar bem, vai prosperar. Esse é o termo usado na prova. E por que as outras não prosperaram? Por que só essas 2? Bem, então lembrando a aula
anterior, duas irão prosperar, Pernambuco e São Vicente. E por quê? Porque eles vão investir num produto muito lucrativo, o açúcar, porém muito caro para se instalar um engenho. É aí que começa a chegar os negros africanos para trabalhar na lavoura, porque era um trabalho praticamente de escravo, por isso que na Europa ninguém queria vir. Não era fácil trazer um homem branco europeu para trabalhar no plantio, no corte e no preparo do açúcar. Não era fácil, tá? Só para você entender. O professor nunca trabalhou índio? Sim, muitas e muitas vezes já tem índio escravo aí. Com a ação das ordens religiosas, vai começar a ficar mais difícil usar o índio. E a partir daí o índio vai ter que ser pago. E quem recebe são as ordens religiosas. A mais famosa de todas é os jesuítas, eles são criados no período da Reforma Protestante, na Contra-Reforma, criado por Frei Inácio de Loyola, que tem como uma das funções principais a catequização, o ensino. Ela vem com o Brasil no primeiro governo geral para trazer o ensino para aquela burguesia portuguesa que vem para cá para a administração. Tinha que ter colégio para seus filhos, os jesuítas. E a partir daí eles também vão trabalhar a catequização dos indígenas. E aí passa a ser buscar mais o negro, era mais lucrativo. Lembra da aula anterior? Tinha um imposto. Alguém até me perguntou no privado também, né, sobre Foi a colega lá, que eu ainda não decorei o nome dela, hein? Deixa eu pegar aqui para ver se eu vejo o nome dela. Ela ainda tentou me explicar, né? O nome dela não está aqui na lista, não. Deixa para lá. Vamos voltando para cá. Tranquilo, então? Então tá fechado lá. Capitanias, 15. Só duas se deram bem por causa do cana-de-açúcar que deu dinheiro. Por que as outras não se deram bem? Porque não tinha nenhum apoio da coroa portuguesa. Lembre-se, numa prova ele pode usar o termo coroa ou metrópole. Você não vai ver nesse período ele usar um termo país. Aí já com o professor Luiz, depois ele explica melhor. Mas não usa metrópole ou coroa. Metrópole, vou usar aqui um termo que não é comum, tá? É o país da Europa que manda aqui. Então qual é a metrópole? No Brasil é a coroa portuguesa. Na Argentina, a espanhola. Beleza? Tranquilo? Aqui tá o que foi o que eu vou falar agora, né? O foral e a carta de doação que eu também pontuei para vocês. Então, foral. Foral é um documento que vai legislar aqui. Era como se fosse uma constituição, como se fosse um código penal, um código civil, tá? Então, na verdade, traduzindo numa palavra mais simples, os direitos e deveres do donatário e de quem estiver morando aqui, os colonos. Então, ele atrás, né, direitos e deveres. Ele vai cobrar imposto, ele vai recolher, ele vai ter que passar para a coroa portuguesa. Anos depois, a coroa portuguesa fica desconfiando. Será que ele está mandando o dinheiro direito? Ele tinha que cobrar 10% e mandar para lá. E dos 10% ele poderia tirar 10%. Chama-se redízima. Não é tão importante, tá? A outra é a carta de doação. Carta de doação é muito fácil entender. É um documento de posse assinado pelo rei, para que ele venha para cá com esse documento, né? Lá no documento tem algumas coisinhas, como por exemplo, se ele morre e não tem herdeiro, volta para a coroa portuguesa. Lembra que o nome é hereditário. E isso aqui vai chamar muita atenção, porque o rei dá uma garantia de que a terra vai ficar com a família. Mas você lembra que esse donatário não pode ser qualquer um, tem que ser cristão velho, de 2 gerações, o pai e o avô. Não pode ser cristão novo, não pode ser alguém com laços muito próximos com franceses e ingleses, senão ele poderia passar por um filho que é mais chegado aos ingleses, aos franceses. Isso leva um tempinho para poder conseguir pessoas para vir para cá. Persuadir esses investidores de vir para cá, que eram os comerciantes e a baixa nobreza, eu falei na última aula, era fácil, era só dizer quanto Portugal cabia em cada pedaço desse. Todos eles cabiam pelo menos mais de um Portugal. Portugal pequenininho. Só por curiosidade, a região norte cabe todos os países da Europa, tirando a Rússia.
Tirando a Rússia, toda a região norte, cabe toda a Europa. É muito pequenininho lá. Então aquilo cresceu o olho. Eles ainda respiravam o restinho do que foi o feudalismo, né? A terra era muito valorizada. Tu imagina o cara olhar assim, poxa, com essa terra aqui eu já sou rico, se eu pegar o tamanho do meu país, eu tô um milionário. Né? Mas não era bem assim. Lembra que eu disse que eles vão falir porque não vão ter apoio da coroa portuguesa? Quando eles são atacados por pirata aqui na frente, aqui em Rio Grande do Sul, não tinha ninguém para ajudar, nenhuma força militar. Se ele fosse atacado pelos índios, também não. Isso só vai ocorrer mais tarde, a partir de 1549, com o chamado governo geral, tá? Que não vai dar para ser nessa aula de hoje, tá? O governo geral. Vamos lá, seguindo mais um tópicozinho. Mas as questões já tem sobre o governo geral, tá? Pacto colonial. Pacto colonial é um documento que vai reger toda a administração das colônias. É o pacto colonial que deixa bem claro que as colônias aqui são de exploração. Por exemplo, daqui não pode produzir manufatura. Eles são obrigados a trabalhar apenas com a agricultura. Ele limita também o comércio, porque ele só pode vender para Portugal. E isso não vai dar bons preços. Ele não tem como discutir um preço. O navio inglês não pode encostar aqui para negociar, vender ou comprar. Só pode tudo via Portugal. Parece esquisito, né? Mas isso vai durar até 1808. Bora arredondar, 1800, mas é 1808. Dos 500 anos do Brasil, 300 anos foi no Pacto Colonial. Não podia comprar e nem vender. Tá? Mestre, um me perguntou aqui no chat se as capitanias eram herdadas de pai para filho. Por isso o nome hereditário. Eu falei agora há pouco isso. Por isso o nome hereditário. É porque o chat não está na tela que está o... É o Edson, estou vendo aqui. Tá conseguindo ouvir com clareza? Estou tentando falar assim, compassadamente. Tá conseguindo ouvir direitinho? Tá beleza o áudio, tá? Eu acho que alguns estão tendo problema, mas é a internet lá, mas como vai estar tudo gravado, aí a gente toca o barco. Beleza. Edson, então entendeu aí que eu falei agora? Tá aqui a colega, o nome dela, Aprícia Tavares. Ok, Edson, beleza. Então eu coloquei ainda agora há pouco, Edson, não sei se tu viu, eu até aqui grifei, ó, hereditário. E, inclusive foi quando eu falei aqui, ó, na carta de doação, que quando o rei assina o documento, fica bem claro que se ele não tiver um herdeiro, ele perde a terra. Então ele passa por filho, por neto, bisneto. Mas logo no início e logo no governo geral também, muitas dessas longas terras vão começar a ser divididas. Ainda no governo, nas capitanias vai ser dividida, e muito fortemente com o governo geral. Essa subdivisão desses grandes lotes, que também é grande, o que vai ser dividido, serão chamados de sesmarias. Sesmarias são terras doadas, com todas as condições. O cara também não pode ser cristão novo, todas aquelas condições para ser um capitão donatário. Porque o cara que vai pegar um pedaço do lote, ele também é um donatário, ele também é chamado de donatário. E interessante que essas sesmarias, essas terras doadas pelo governo, elas vão durar até o segundo reinado, até 1850, com uma coisa chamada Lei de Terras. A partir daí, as terras teriam que ser compradas. Isso é um assunto nosso, está no conteúdo programático, segundo reinado. Seguindo aqui, vamos lá então, Pacto Colonial, voltando lá para o Pacto Colonial. Pacto Colonial, então, o quê? É um documento que vai reger a administração das colônias, seja espanhola, seja portuguesa. Então a colônia aqui é para ser explorada. Ela não pode comprar nem vender para todo mundo, né? A Prícia até conversou, lembrei que foi ela. Perguntou sobre o comércio triangular de escravo. Por exemplo, Prícia, na época de Roma antiga, o cara pegava o escravo e levava para Roma ou para a cidade que ele queria. Aqui nessa época do Brasil colonial, obrigatoriamente o navio negreiro tinha que ir para a Europa e depois para cá. Por isso chama-se comércio triangular. Isso está dentro do Pacto Colonial. Eu vou fazer aqui, imagine aqui, duas circunferências, tá bom? Estão observando aí? Então, se aqui é a colônia, aqui é a metrópole. Já sabe o que é metrópole?
Portugal. Daqui para lá vai as matérias-primas e de lá para cá vem os produtos manufaturados. Assim funcionava o Pacto Colonial. As colônias foram colonizadas para enriquecer a metrópole. Entenda isso. Onde eu usei também uma expressão da economia lá na aula passada. Né? O superávit. Superávit quer dizer vender mais do que comprar. Então ele precisa de muito lucro. Essa é uma das características do sistema econômico do período, chamado mercantilismo. Então, bora repetir? No Pacto Colonial, a colônia mandava matéria-prima e comprava deles os produtos manufaturados. Mandava também frutas e tudo. Vou dar um exemplo. Mandava madeira e comprava cadeira, mesa, cama. Deu para entender? Pacto Colonial? No Pacto Colonial também proibia essa produção, tá? Não tem industrialização aqui. Né? Claro, a Revolução Industrial nem começou, mas desde já não pode produzir nada. E isso vai durar até 1808. Em 1808, D. João VI, príncipe regente, vai assinar um documento desfazendo isso. Então, o Pacto Colonial, na prática, chama-se o exclusivismo comercial da colônia com sua metrópole. Vou repetir. Na prática, o Pacto Colonial ele vai instituir o exclusivismo comercial da colônia com a metrópole. Só pode comprar da metrópole, só pode vender para a metrópole. Entendido o Pacto Colonial? Eu não estou, pelo menos não aí. Beleza. Entendi. Tá ok, então vamos seguir. Plantation, né? Está escrito plantation, mas o nome é plantation. O plantation também foi um sistema, depois ele vai ser levado para outras partes do mundo. Mas ele foi criado nesse momento da descoberta. Também dentro da ideia da exploração. Tanto o Pacto Colonial como o plantation deixa bem claro que as colônias foram descobertas, entre aspas, né? São colonizadas para ser exploradas e não desenvolvida. O plantation. Então, são sistemas de monocultura, geralmente frutas tropicais, no nosso caso específico, principalmente a cana-de-açúcar. Produção em larga escala, por isso um termo latifúndio. Monocultura, basicamente um produto só. Com mão de obra escrava e voltado para o mercado externo, exportação. Esse é o plantation. Tem alguém aqui pedindo para ser aceito aí, tá? Alguém está pedindo para ser aceito aí. Acho que é o Fernando. Aceitou aí, ô Luiz? Acabou de chegar aqui, há 1 minuto. Já, mestre. Beleza. Está aparecendo aqui, está sendo aceito aqui. Bem, como esses dois termos são muito importantes, e esse, inclusive, muito duradouro, né, que vai até a chegada de D. João VI, eu falei no início, para quem não estava, para quem não prestou atenção, eu já separei uma pesquisa sobre os dois, está reservadozinho, e eu vou disponibilizar depois da última aula. Não vou mandar antes para não atrapalhar a aula dos demais colegas. Mas encerrando a última aula, vocês irão receber esses dois materiais. Tranquilo? E professor, eu entrei agora, dá só aumentar mais aí. Senhor, mas aumentar o quê? O tom da voz, a letra? Não, a letra. Rapaz, só tu que não viu direito. Você consegue virar o seu Vira o telefone. celular de Se você banda, virar cara. seu telefone também, fica melhor para ver a aula. Ok, então, tá bom. Ficou. É só tu dar usando na tela, pô. Professor, os latifúndios era as terras, é? Não entendi. Os latifúndios era as... Sim. Opa, Latifúndio quer dizer grande extensão de terra, tá? que era para eles... Esse termo é usado até hoje, essas grandes fases são latifúndio. São esses latifundiários que vai, vamos dizer assim, vai estar nas decisões, né, das principais atos da história do Brasil. Como, por exemplo, são eles que vão articular a independência, dando todo apoio a Dom Pedro, são os latifundiários. São eles que vão, olha, eles estão trazendo a monarquia, mas são eles que vão derrubar em 1189.
São Que era para eles. cultivar o produto, era? Sim, porque quem tinha terra tinha poder. Eu tô querendo dizer que os latifundiários, quer dizer, os donos de grandes lotes, lembra, o Brasil já começa com essa ideia latifundiária. Todo o Brasil foi dividido em 15 lotes. Daí tu tira. Só 15 grupos familiares eram dono do Brasil. Então, entendeu como o Brasil já nasce com o espírito latifundiário? São esses latifundiários que, com medo de perder as terras, que vão promover e dar o apoio à independência a Dom Pedro. Dom Pedro se compromete a não mexer na estrutura. Tanto que quando a independência vier, não mexe, continua tendo os latifúndios, o trabalho continua sendo escravo, os produtos continuam sendo, na sua maioria, para exportação. 60 anos depois, são eles que vão derrubar a monarquia, num golpe em 1889, 15 de novembro, que é a República. Então, os latifundiários estão lá e vão governar o Brasil até a Revolução de 30. Né? Eles vão estar ali naquela chamada política do café com leite. São os latifundiários. Hoje, esse mesmo latifundiário são chamados, né, os empresários da agroindústria. O que nós vimos aqui do plantation, nós temos parecido hoje, claro, né? Guardando as devidas proporções. São os enormes plantios de soja no sudeste, hoje até no norte, né? No centro-oeste e no sul. Grandes extensões de terra só para soja. E a soja toda para exportação. Beleza? Tranquilidade? Mestre. Opa, diga, Luiz. Foi o Luiz que falou, não? O Edson aqui no chat perguntou, sim, é o professor Luiz. O Edson Carlos aqui do chat, ele perguntou, mas nessa descoberta, os ingleses e franceses usavam mão de obra escrava, certo? Porque no plantation de cana-de-açúcar era preciso e eles não tinham condições de trazer pessoas brancas. Mas vamos só lembrar o seguinte, né? Ingleses e franceses, eles não estão colonizando o Brasil. Quem vai conseguir um pouquinho são os franceses. Eles vão invadir primeiro o Rio de Janeiro, criando a chamada França Antártica. Vão ser expulsos, depois eles vão para onde é hoje o Maranhão. Lá eles vão ficar 3 anos. Os franceses não vão ficar muito tempo aqui. Tá? Os franceses eles negociam mais com índio. Eles vão trabalhar com índio do lado deles, tanto no Rio de Janeiro. Mas olha como os franceses são espertos. A invasão francesa é só no local onde não está sendo povoado por portugueses, que era uma maneira de reivindicar. Depois que eles são expulsos, é que vai colonizar e vai criar a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, que é hoje Rio de Janeiro. Mais tarde chamado de Guanabara, depois Rio. Mas não tinha sido fundada a cidade do Rio de Janeiro. Por exemplo, já a invasão holandesa é o contrário. Ele faz a primeira invasão na Bahia, que era a capital. Depois em Pernambuco. Os franceses, ali a invasão é um outro tipo. É uma vingança contra os espanhóis que mandavam no Brasil durante a União Ibérica. Então, cuidado, tá, Edson? Do jeito que tu colocou não está correto. Né? Os ingleses vão colonizar alguma parte da América Central e um pedaço da América do Sul, ainda que hoje é a Guiana Inglesa. Os holandeses vão pegar o que é o Suriname, para quem não sabe, chamava-se Guiana Holandesa. É por isso que Manaus nasce, para poder proteger. Mas se você olhar o mapa do Brasil, em cima, tem 2 países que eram colônia. Uma inglesa, outra holandesa e outra francesa. Guiana Inglesa, a Suriname, que era a Guiana Holandesa, e a Guiana Francesa. Mas no Brasil eles trabalharam mais com índio, tá? Edson, tudo tranquilo aí? Certo, mestre. Beleza. Qualquer um é só dizer, dá uma olhadinha no chat aí, ou então lê aí. Vamos dar uma olhadinha na nossa lista, nós paramos na questão 4. A questão 5 já é da SPSEC. Ela é longa. Gostaria que fizesse uma leitura aí bem dinâmica. Eu também quero avisar vocês que eu não tenho as respostas decoradas, então eu também preciso ler. Só que como eu leio mais rápido, eu leio um pedaço em cima e um pedaço no final. Eu passei a vista todinha, vi que o período é pré-colonial e vi que a pergunta se refere ao período, ó. Aí não tem assim, qual a falsa, não tem nenhuma pegadinha, percebeu? Pré-colonial e a pergunta é o quê?
sobre o que o período retrata. Então, menino, já vou para as opções. Posso passar as opções? Beleza. Sim, sim. Certo, mestre. Já estamos nas opções. Eu não vou olhar o chat, senão vai tirar a tela das opções. Bem rapidinho. Eu vou dar sempre a resposta certa e estarei à disposição para tirar uma dúvida das demais. Como a aula é mais curta, né? Mas se alguém quiser aí, é só dizer por que não é essa. Quem tiver a primeira resposta, só diz assim, achei, não fala agora não. Alguém já tem a resposta? Tá lento, hein? Achei um, mas não sei se tá certo, mestre. Qual que você acha? Qual que você marcaria? Letra B. Letra B. Alguém mais a letra B? Só para ter uma ideia, antes de responder a letra B, tu lembra que o Brasil ficou abandonado? Vou explicar aqui um negocinho da B. Você lembra que o Brasil ficou praticamente 30 anos abandonado? Que é o período pré-colonial? Tranquilo? Todo mundo aí? Lembra disso aí? Sim, mestre. Nesse período, muitas vezes, olha, eu vou usar aqui um mapa, vou usar um mapa aqui para ficar mais feio. Nesse período, quase sempre, quando eles queriam ir para Calicut, ele saía daqui da Europa, vinha no Brasil, abastecia de água e comida e daqui eles iam para as Índias. Ele tinha que atravessar toda a África, aqui embaixo entre o Oceano Índico e o Atlântico, que os portugueses chamaram Cabo da Tormenta, os navegantes, e o rei de Portugal mandou transferir o nome para Cabo da Boa Esperança. E daqui que eles iam para as Índias. Olha só o trabalhão. O Brasil era mais perto. Ele parava aqui, respirava, botava comida e depois seguia a viagem. Então não é essa letra. O Brasil era muito mais perto. Outra letra. Eu já comentei e já eliminei a letra B. Letra A. Quem mais a letra A? Eu acho que é a letra A também. Letra E, mestre. Letra E, mestre. Letra A. Alguém sabe que é o Greenville? Essa aqui é que marca ali as horas, né? O professor de geografia vai explicar. Desinteresse português pelo Brasil nos primeiros anos, porque isso aqui é tentador, olha. Isso tudo é verdade. Deu-se em decorrência dos tratados comerciais assinados com a Espanha. Negado, nada a ver. O Brasil já era do Portugal, pô. Não era da Espanha, não teve um tratado. O desinteresse não é esse. Era porque não tinha os produtos que eles queriam. Falei isso na aula de hoje. Letra E é a resposta. Quem foi que falou letra E aí? Acertou! Eu não sei aqui, mestre, mas nos comentários várias pessoas colocaram. Relativo ao descaso português nos primeiros 30 anos de história, explica-se pela aparente inexistência de artigo. Falei isso hoje. Que eram os produtos, as especiarias, que atendiam aos interesses daqueles que patrocinavam as expedições. O cara queria lucro. Ele chegava a mandar uma expedição aqui. O que que tem? Banana da terra, banana pacovã, né? Como é que fala aí na boca do Acre a banana pacovã, Jefferson? Banana comprida, mestre. Banana comprida. Ele quer saber de banana comprida, que não dava dinheiro. Ele queria ouro, ele queria prata, ele queria seda, ele queria cravo, pimenta do reino. Entendeu? E eu falei isso lá naquele momento, quando eu mudei a tela aqui e vim explicar. Ó. O comércio representava prejuízo. Então, ele foi para lá quando isso era lucrativo. Quando ele ficou sendo prejuízo, ele volta para o Brasil. Eu tenho o que de minutos aí, Jefferson? 10 minutos, mestre. Fica à vontade. Então, dá para a gente trabalhar umas menores aqui. Vamos lá, bem rápido aqui. Da Universidade Federal de Pernambuco. Você viu que aquela outra lá era uma questão de prova militar, né? As feitorias portuguesas no Novo Mundo foram formas de assegurar aos conquistadores as terras descobertas. Sobre essas feitorias, é correto afirmar
Eu numa outra aula, acho que eu vou mandar as questões antes, para a gente ganhar mais tempo. Fica melhor mesmo, professor. Também acho. Botar as questões tudo junto aqui, as opções. Ganha mais tempo. Aí você olha. Só não quero que ninguém vá pesquisar, não, pô. É para olhar só quando começa a aula. Eita, agora deu para enxergar? Vamos lá. Sim, As mesmo. feitorias. Quem foi que respondeu? C. Foi você que respondeu? Foi? Não, foi do rapaz. Correto! Letra C, rapaz. As feitorias foram estabelecimentos fundados por portugueses no litoral das terras conquistadas e serviam para armazenamento de produtos da terra. Né? O que Eu era achei que produto? tinha errado. Pau-brasil, fruta. Tu ia errar ela. Qual é que você ia marcar? Não, eu falei assim, aí depois você perguntou quem tinha falado, pensei que tava errado. Mas alguém ficou de olho em alguma outra opção? Quer um comentário numa outra letra? Eu ainda estava lendo, professor. Lento? Professor, Tava lento, era? Lendo, eu ainda estava lendo ainda. Ah, eu tinha entendido lento. Sacanagem. Mas teve outro também que falou, letra C. Ele falou. Fui eu. Mas alguém quer um comentário, alguma opção? Professor Valdir, nessa questão A, não seria África, Europa e Brasil? Na opção A? A opção A? É. A feitoria foi uma forma de colonização. Não, ela era uma edificação. Era uma construção. Mas eu fiquei na dúvida da B também, professor. Vamos ver, B. As feitorias substituem. Tu viu que aqui Entendi, eu parei. professor. Só um minutinho, deixa só eu falando agora. A letra A, para aqui. Forma de colonização, tá errado. Ele era uma construção. Era uma edificação. Para a letra B, as feitorias substituíram as capitanias hereditárias. Mentira, a capitania vem depois. Isso. As feitorias são primeiro. As feitorias é no período pré-colonial. As capitanias vêm depois, a partir de 1530. Pessoal, tá? Para quem ainda não está muito acostumado, o que é mais importante no momento da lista não é só dizer essa resposta é certa. É isso que nós estamos fazendo, descobrindo aonde está a falha nas opções. É isso que vai deixar você mais preparado se cair uma questão parecida, tá? Por exemplo, aqui, olha, Mendes Sá. Mendes Sá é governo geral. É lá atrás. Mendes Sá é o terceiro governador geral. Não tem mais nem feitoria aqui. Algum comentário? Querem mais algum comentário? Alguém quer mais algum comentário? mestre, tem como você explicar a letra E? Claro, é agora. Deixa eu só ver aqui os comentários. Mas vamos lá. Letra E. Eu gosto de usar o E, né? E. O êxito das feitorias afastou a presença de corsários franceses e estimulou a criação das capitanias. Não. O que estimulou a criação das capitanias foi justamente a presença enorme de franceses, o medo de perder. As feitorias ela não afastou, tá? Ao contrário, alguns corsários, quando descobriu que nela estava pau-brasil, eles vinham e arrombavam. A criação das capitanias hereditárias justamente... Tem alguém com o microfone ligado aí. Tem alguém falando aí. Está atrapalhando um pouquinho. Oi, professor. Pelo que eu vi aqui, são 2 alunos. Tá bom. Às vezes a pessoa não percebe que tá ligado o microfone. É isso. Eu sei que isso aí ocorre. Mas já desligaram, né? Mas estava atrapalhando um tiquinho. Beleza, então, né? Deu para entender, então? Não afastou, ao contrário. Mestre. Então, bora ver aí. Olha, essa... Enem, tem que aprender a ler rápido. Hoje os concursos estão nesse estilo, né? Dá uma questão correta dos homens que andavam pela praia. Repara bem. Repara que ele está falando da chegada aqui, né? Percebe? Da cultura do povo daqui, ó. Andavam de 7 ou 8, eram grupos assim, eram pardo, todo nu. Nas mãos trazia arcos com suas setas, que no caso é a seta que ele fala, que nós chamamos hoje de flecha, tá? Não faz a menor caso em se encobrir. Então ele já está falando da cultura do cara lá.
Para quem não sabe, tem muitas questões que vem sempre essa frase. Isso aqui está dentro da carta de Pero Vaz de Caminha. Ele está dentro da carta de Pero Vaz de Caminha. Bem, então ele vai falando, os cabelos são corredios, olha esse termo. Ele quer dizer que os cabelos eram lisos, não era aquele chechelento que era do tipo africano, né? Eles estranharam o tipo de cabelo, a barba que eles não tinham, mas os nativos também estranhavam, viu aqueles caras barbadão, cabeludo, né? O nativo aqui não era, porque como o clima era tropical, então era muito quente, não havia necessidade para os pelos. Então o pelo é uma adaptação. Se você um dia me encontrar, vai ver que o meu braço é peludo pra caramba. É a miscigenação, né? A mistura indígena com europeia, que nós somos, né? O texto é parte da famosa carta de Pero Vaz de Caminha, documento fundamental para a formação da identidade brasileira, porque é o nosso primeiro registro. É como se fosse aquela primeira foto da criancinha quando nasce. Tratando-se da relação que, desde o primeiro contato, quer dizer, desde a descoberta, se estabeleceu entre portugueses e indígenas. Esse trecho da carta revela no final da questão, eu falei na aula passada, mas se tem alguém que não lembra, que não estava, e se tiver dúvida, porque de onde vem a palavra índio, quem criou, é só perguntar que eu explico. Então, no fundo, ele está aqui a pergunta. O texto é parte da famosa carta, documento fundamental, tratando da relação que, desde o primeiro contato, se estabeleceu entre os portugueses e indígenas. Esse trecho da carta revela Qual é a letra? Letra A, professor. Eu acho que é a letra D, professor. Já temos duas. Agora ver se aparece outra. Vou até anotar aqui. A e D. Só mais um para falar aí. Opção A, professor. Tem alguém que falou C aí? Eu. Tá bom. No chat alguém falou C. Tá, então eu Acho que tenho a letra A, C, D, A, D e C. Tem alguém que tem uma outra letra aí? Só tem A. Só pode ser, só se for outra letra. Se for a mesma, não precisa falar, não. Letra B. Letra B de bola? Beleza. Então, para ganhar tempo, eu vou primeiro para a resposta e depois você pode pedir um comentário. A resposta certa foi o último que falou. Letra B de bola. Primeiro eu vou dizer por que ela está certa, tá? E aí, você me pergunta qual é o erro da D, qual é o erro da C. Primeiro, vamos ver essa palavra. Etnocêntrica. O etnocentrismo é aí uma ideia que esse termo nasce aí nesse período colonial, é uma nação se mostrando superior a outra, tá? O etnocêntrico então entende, é o europeu que para ele, a cultura dele que acerta, o modo de ele se vestir, o modo de ele comer, o modo de ele se comunicar é que é o correto. Qualquer maneira diferente disso é inferior a eles. Então, postura etnocêntrica, de superioridade do europeu, quer dizer, a cultura dele é que presta. Você lembra? O cara anda nu, com flecha, né? Um cabelo esquisito, liso. Então, fugir o padrão europeu não presta, que nem os romanos, né? Não falava latim, era bárbaro. Eles vão criar um estereótipo. Então, postura etnocêntrica do europeu diante das características físicas e práticas culturais do indígena, né? O indígena que toma muito banho. A Europa tomar banho chegou um período que era pecado, podia ser queimado na fogueira. Os banhos tinham um período para tomar banho. E aqui o cara tomava banho 3, 4, 5 vezes. Eu, então, perco as vezes. É a cultura indígena nossa no sangue. Alguém quer um comentário em alguma outra letra? Professor, eu descartei a letra A devido que falou de resistência dos índios, da ocupação da terra, e eles não resistiram, não foi? Bora não houve ver. resistência. Bora ler? A preocupação em garantir a integridade do colonizador diante da resistência dos índios à ocupação da terra. No início, eles recebem, por sinal, com braços abertos, né? Você observa que tem a pintura, eles na missa, né? Tu lembra que eles vão carregar o pau-brasil para eles, vão...
Depois haverá uma resistência quando eles começam a querer escravizar, pô. Aí é claro. Só tem um cuidado, tá? Quando a gente fala de indígena, não existiu um índio, um tipo de índio no Brasil, nem na região norte. São vários tribos, culturas diferentes, entendeu? Quer dizer, umas tribos eram amigas, outras eram hostis, mas eles recebem os tupinambás, né? Vão receber eles numa maior boa vontade. Depois serão sacaneados. Marcaram também a D, né? A oposição de interesse entre portugueses e índios que dificultava o trabalho do catequético e exigia amplos recursos para a defesa. Nada a ver, né? O Brasil ficou até abandonado. Lembra que eles vêm aqui, daqui vão embora? Catequese só vem depois para cá. Letra C. Orientação da política da coroa portuguesa quanto à utilização dos nativos como a mão de obra a colonizar a nova terra. O Brasil não tem a preocupação de colonizar só depois de 3 décadas. Lembra que nós estamos falando de Pero Vaz de Caminha? É a descoberta. Pela uma curiosidade aqui, alguém sabe me dizer qual foi o primeiro nome que eles deram para o Brasil? Foi nessa expedição, né? Eu vou olhar o chat. Ver se alguém fala. Ai, meu Deus. Não, Brícia, não era. Ai, meu Fala Deus. fala no chat. Pode ser no chat, eu tô aqui. Pode abrir para olhar. Mas não é ai, meu Deus, não. Pode escrever aqui. Qual foi o primeiro nome dado? Foi nessa expedição que estava o Pero Vaz de Caminha, que escreveu a carta, né? Que vai dar início a um processo chamado quinhentismo no Brasil. Terra de... Olha, esse Luiz Cunha é o professor Luiz, é? É tu, Luiz? Antônio, você acertou. Monte Pascoal. Tá? Parabéns ao Antônio. Ele pesquisou rápido, não foi, Antônio? Ou tu tinha na cabeça? Fala a verdade, não me esconda nada. Antônio, pode falar, só o Antônio fala. Cadê o Antônio? Antônio Silva. Agora que é para falar, não fala, né? Pesquisei não, professor, é porque eu faço licenciatura em História, cara. Estudei isso aí. Falei com o senhor. E por que eles botaram esse nome, Antônio? Fala, compartilha com os colegas. Professor, era porque era na época da Páscoa, né? E foi a primeira coisa que eles avistaram, o Monte Pascoal, cara. Não, eles avistaram o Monte Pascoal porque era na semana da Páscoa, Eles não avistaram o Monte Pascoal. Corretíssimo, Antônio. Meus parabéns. Meus parabéns. Professor. Eu lembro que tu falou para mim, né, que fazia história, né? Corretíssimo. Meus parabéns para você. Isso, eu faço licenciatura em História aqui. Isso aí. Eu sou ruim, professor. Agora Beleza, que eu tô... desculpa interromper, o show aí tá maravilhoso, mas o tempo... O tempo da nossa aula de história se esgotou, né? Aí, mestre, eu só peço que o senhor encerra a gravação aí, né, pra gente depois encaminhar, mas... Agora que eu tava aquecendo... Agora que a garganta tava afiado. Né? Pessoal, então, até o próximo encontro. Beleza, mestre, muito obrigado.